Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio de Seed by Seed, uma sementinha de teologia do corpo a cada semana. É um prazer estar na sua companhia. Nós somos Tatiana e Ronaldo de Mello. Estamos gravando aqui diretamente da Casa São Francisco de Sales, da comunidade Sementes do Verbo aqui no Rio de Janeiro. E é uma alegria poder estar com vocês nesse percurso pelas catequeses de São João Paulo II na teologia do corpo. Se você conhece alguém que pode se beneficiar desse conteúdo, que precisa aprender sobre o plano divino para o amor humano, então aproveita, curte, compartilha esse conteúdo e mais muita coisa legal que tem aqui no canal da Web TV SDV. Bom, nós estamos no segundo ciclo de catequese, já chegando no finalzinho desse segundo ciclo que fala da redenção do coração do homem. Eu queria começar trazendo hoje para vocês uma frase que eu ouvi uma vez. Sabe, quase aquelas frases assim, para-choque de caminhão, sabe, aqueles provérbios e tal. Mas ela me fez pensar. Era uma frase que dizia assim: algumas coisas têm preço e outras têm valor. Não sei se você já parou para pensar nisso. Às vezes a gente se preocupa tanto com o dinheiro e com as coisas materiais, mas no final da vida, se você for espremer bem, aquilo que geralmente é de graça, ou aquilo pelo qual você não adianta pagar, no final das contas é o que faz mais diferença, né? Um bom dinheiro pode te comprar uma casa enorme, mas não é uma casa enorme que vai transformar a sua família num lar. O dinheiro pode fazer com que você possa adquirir o melhor plano de saúde do mundo, operar com o melhor médico e o mais caro do planeta, ter acesso aos tratamentos de saúde mais avançados, mas não é o dinheiro que vai te garantir a saúde, é ou não é? Então, se você for pensar, tudo aquilo que no fundo é o mais importante da nossa vida, não tem um preço, não pode ser comprado com dinheiro, nem ouro e prata. Mas as coisas mais importantes são aquelas que têm um valor, que é sobrenatural e que é sublime. Hoje, nós queremos falar daquilo que São João Paulo II trata em uma dessas catequeses do segundo ciclo, que é o valor do corpo humano. Um valor que não pode ser medido de forma meramente material. Não tem mais valor o corpo que é mais saudável, nem o corpo que é mais bonito, nem o corpo que é mais forte, nem aquele que é capaz de sobreviver mais ou de produzir mais. Qual é, então, o valor intrínseco do nosso corpo, o valor intrínseco da pessoa humana? É curioso a gente perceber que quando Jesus fala aquelas palavras que a gente vem meditando nos últimos episódios, ele quer chamar a atenção sempre para que a gente possa perceber a pessoa na sua dignidade de pessoa. Então, quando a Tatiana falou agora do valor, o valor é algo, e no caso aqui a gente fala da pessoa, o valor é algo característico do objeto, da pessoa, como é o nosso caso, por si mesma. Você não precisa inserir nada para que aquela realidade, para que aquela pessoa, para que aquele objeto aumente de valor. O valor que ele tem diz respeito exatamente à sua própria existência em si mesma. Não há necessidade, por exemplo, de você, ao considerar um homem ou uma mulher, sabendo que eles são valorosos, sabendo que eles são pessoas que em si mesmas são pessoas de valor, têm a sua presença, a sua dignidade, o seu olhar de Cristo, que aí, a partir desse olhar, desse amor, desse sopro de vida que é dado para a pessoa, ela tem o seu valor. Se você cobre uma pessoa com centenas de quilos de ouro, de diamantes, de prata, o valor intrínseco daquela pessoa não aumenta num único centavo, porque a gente está falando do valor da pessoa. É bem diferente quando a gente percebe que Jesus
salienta o ser da pessoa, e o ser aqui em dois sentidos, né? O ser de quem ela é e também no sentido de ser humano. Aí está o valor, aí está o verdadeiro valor que Cristo vem apelar, vamos dizer assim, né? Lembrem, né, que nós estamos no segundo ciclo, em que o tema central é aquele que olhou para uma mulher com desejo libidinoso já cometeu adultério no seu coração. Então, Cristo vem justamente fazer esse apelo. O que é um apelo? É um chamado. Ele vem chamar a responsabilidade, ele vem chamar ao protagonismo e à ação o coração do homem. Quando a gente fala no valor da pessoa, e quando Cristo fala essas palavras, lembre que a gente está no Sermão da Montanha, ou seja, é o cerne de toda a mensagem evangélica, de toda a boa nova que Jesus veio trazer. Quando Jesus faz isso, ele não quer, na verdade, dar uma visão negativa, mas ao contrário, ele quer reafirmar o valor do corpo humano. É o que São João Paulo II fala de uma afirmação e não de uma negação, de uma visão afirmativa, de uma visão positiva da sexualidade do corpo e não de uma visão negativa. Não é só não faça isso, não faça aquilo porque é mal, ai, ai, ai. Não. Deus quer dar para a gente, por Cristo, pelas palavras de Cristo, as razões, os sentidos mais profundos. Por isso é que ele apela, ele chama para o coração humano, esse coração que tem aquele eco da vida eterna, aquele eco da verdade, da bondade, do amor verdadeiro que vem desde lá do Gênesis. Então, Cristo quer nos trazer não uma visão negativa, pessimista, não uma acusação ou uma condenação, mas uma apelação. É como se Jesus dissesse: hello, acorda, cai na real, procura lá no seu fundo, lá no seu íntimo, no íntimo do seu coração e você vai ver, vão cair as escamas dos seus olhos para você entender verdadeiramente o que é amar. E esse apelo, ele é direcionado a cada um de nós para que justamente nesse esforço, que num primeiro momento pode parecer uma acusação, né, um apontar de dedos de Jesus, na verdade, o que ele está fazendo é nos educar. A gente já deu esse exemplo algumas vezes, mas ele é muito pertinente. Quando uma criança pequenininha, um pouquinho levada, se aproxima de uma tomada e tenta colocar o dedo naquela tomada, qual é a atitude do pai, da mãe ou do adulto que estiver ali perto? Não, não faz isso, tira a mão daí, se afasta daí. Então, para quem olha e não consegue perceber o grande objetivo desse pai, dessa mãe, dessa pessoa com aquela criança, de proibir, de impedir que ela coloque o dedo naquela tomada, porque ela sabe que aquilo pode causar um acidente, pode ser um acidente até fatal para ela, tem uma ação negativa em si. De fato tem. Só que por detrás disso tem um apelo à preservação da vida, da saúde daquela criança. Jesus faz a mesma coisa. Em alguns encontros mais para frente, a gente vai falar sobre a pedagogia do corpo, e Cristo usa verdadeiramente essa pedagogia. E aqui já é um dos sinais dessa pedagogia que ele usa para nós. Parecendo algo negativo, algo que nos põe contra a parede, algo até que nos acusa. Quando, na verdade, não há acusação. Há um apelo, há um abrir de olhos, há um abrir de coração, há um abrir de mente, para que a gente consiga efetivamente ver aquilo que Cristo vê, aquela bondade, aquele desejo do bem que ele quer para cada um de nós. Por isso ele faz esse apelo para que a gente se afaste desse olhar libidinoso, para que a gente se afaste e nesse esforço de não agir com esse olhar libidinoso, aí está a fonte desse apelo. É nesse esforço, nesse esforçar-se, nesse querer vencer essa ação que acaba sendo, dependendo da situação, quase que natural em nós, porque a gente infelizmente é levado pelo pecado,
mas um apelo que Cristo nos faz para que a gente se afaste e nesse esforço de se afastar do pecado, do olhar libidinoso, possamos ver efetivamente o valor da pessoa. E aí, nós precisamos lembrar que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Por isso é que Cristo apela ao nosso próprio coração, à nossa própria natureza humana. Somos imagem e semelhança de Deus, somos filhos do amor e, portanto, devemos ser a imagem e semelhança do amor em todas as nossas atitudes. Então, quando um homem olha para uma mulher, quando uma mulher olha para um homem, o desejo que deve brotar dentro do nosso coração é o desejo ao amor autêntico, ao amor verdadeiro. E não é esse desejo de luxúria, de querer cobiçar, de querer usar a pessoa apenas para os meus próprios interesses. Por isso é que Cristo fala que quando ele apela ao coração do homem, quando ele diz que quando um homem olha para uma mulher com desejo libidinoso, ele já cometeu o adultério no seu coração, esse resgate que Jesus quer fazer do coração humano, que é de pedra por causa do pecado, da concupiscência, e transformar esse coração num coração verdadeiramente de carne. Veja só, um coração de carne, ou seja, um coração verdadeiramente humano, no sentido mais pleno e mais original dessa palavra. Quando a gente consegue dizer sim a esse apelo, a esse chamamento, quando a gente consegue ser fiel à nossa vocação, porque um apelo é um chamado, é uma vocação, é Deus que me chama a ser aquilo que eu fui chamado a ser. Sou filho do amor e, portanto, como dizia minha avó tinha um ditado que dizia: quem sai aos seus não degenera. Para dizer que a gente tem esse DNA do amor dentro de nós, então a gente só vai ser pleno e feliz quando a gente verdadeiramente aprender a amar. Quando a gente responde a esse apelo, o Papa São João Paulo II diz, é o encontro, o casamento perfeito do eros com o ethos, ou seja, da atração desse desejo que foi colocado por Deus no coração humano com o ethos, que é a alma de toda a moral, é a retidão. Vejam só que maravilha quando a gente consegue ser feliz e descobrir que a felicidade caminha junto com a fidelidade ao plano divino. Felicidade e fidelidade. Aqui a gente faz um pequeno parênteses para que a gente não entenda, né, e não confunda, na verdade, o eros com a realidade do erotismo e das coisas eróticas. A gente está falando aqui do eros, aquele eros que caminha juntamente com o ethos. Aquele eros que faz parte da nossa realidade humana, que tem relação direta com o nosso corpo, com a parte visível do nosso ser, com a parte que faz com que o nosso espírito, a nossa alma se manifeste. É através desse corpo material que a gente enxerga um no outro que o nosso espírito se manifesta, porque se não houvesse esse corpo, a gente não consegue ver com os olhos humanos a realidade espiritual, ver como a gente vê o corpo. E para a gente entender, fechando esse raciocínio do objetivo de Jesus ao falar aquelas palavras que ele falou, a gente pode retomar aqui São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino tem vários ensinamentos e ele desenvolve longamente sobre essa temática, mas a gente pode pegar 3 realidades que fazem parte de cada um de nós para que a gente consiga perceber isso. São Tomás de Aquino pontua o entendimento, a vontade e os apetites sensitivos, que são todos os apetites, tanto aqueles ligados à nossa fome física, de querer comer, se alimentar alguma coisa, como os nossos apetites sexuais, que estão nessa camada mais baixa, numa camada intermediária a nossa vontade, e numa camada superior o nosso entendimento. E o comando, conforme São Tomás de Aquino explica, ele vem de cima para baixo, ordenadamente, do entendimento sobre nossa vontade, sobre os nossos apetites. Os nossos apetites
sensitivos seria quase, mal comparando, né? Aí aqui eu estou fazendo um paralelo entre São Tomás de Aquino e o Papa São João Paulo II na teologia do corpo. Esses apetites sensitivos que São Tomás de Aquino retoma, é como se a gente estivesse tomando aquelas ações instintivas que o Papa São João Paulo II, né? Lá no comecinho da teologia do corpo, o Papa São João Paulo II fala das nossas ações, dos nossos instintos. Então, esses apetites sensitivos que São Tomás retoma seriam o instinto que o Papa São João Paulo II traz para a gente lá no começo da teologia do corpo. A vontade é a parte prática daquilo que a gente vai colocar no nosso dia a dia. As decisões, exatamente, né? Quando a gente começa a fazer as decisões. Só que acima dessa vontade está o nosso entendimento. E dentro desse entendimento, o espírito, a alma, a realidade sobrenatural que cada um de nós tem e a razão. O Papa São João Paulo II, na sua encíclica Fides et Ratio, desenvolve maravilhosamente essa questão da fé e da razão. Um parêntese dentro de um parêntese aqui agora. Mas nesse entendimento, se eu percebo que a minha realidade espiritual, a minha alma e a minha razão caminham juntos, foi aqui neste ponto que Jesus, ao falar aquelas palavras, quis atingir no nosso espírito e na nossa razão, no nosso entendimento. Quando as palavras de Jesus vêm como um verdadeiro sopro do Espírito Santo e atuam na nossa realidade sobrenatural, na nossa alma, a nossa razão nos auxilia a compreender, e eu compreendendo isso, por mais que a minha vontade tenda, porque todos nós temos uma tendência ao pecado, por mais que a minha vontade tenda para o pecado, o meu espírito e a minha razão me ajudam a controlar os meus apetites sensitivos. Então vocês vejam como chega a arrepiar, né, da gente imaginar como que São Tomás de Aquino, numa época completamente diferente da de São João Paulo II, fazem o mesmo caminhar paralelo. Porque eles dois demonstram a pedagogia usada por Jesus de agir no nosso entendimento. E se a gente quiser aumentar essa realidade do entendimento, aí aqui é uma colocação minha, muito particular, a gente poderia colocar também o nosso coração. Porque é aquilo que vai mexer nas nossas sensibilidades no que diz respeito aos sentimentos, aquilo que nós desejamos e sentimos pelas pessoas, pelas atitudes, pelos resultados das atitudes, quando nós nos entristecemos ou quando nós ficamos felizes porque conseguimos vencer alguma tentação. Então esse entendimento é o ponto onde Jesus quer chegar. Por isso que nesse ciclo que a gente está meditando, a gente fala tanto dessa importância do coração. É onde Jesus quer chegar no final das contas, no nosso coração. Transformar o nosso coração para que a partir de um coração transformado, todas as nossas tendências para o mal, para o pecado, sejam modificadas ordenadamente. Então, São Tomás de Aquino fica aqui como uma chave de leitura para você, até para que você possa entender também esse ordenamento. São Tomás, quando fala de paz, ele fala dessa ordem. Mas isso aqui é tema para um outro programa, para uma outra série, um outro episódio. Mas vejam esse paralelo que a gente faz para entender o grande objetivo pedagógico de Jesus nas suas palavras. E para entendermos também que, como um bom pai, ele quer nos proteger, não nos acusar. Ele quer nos chamar à vida nova e ao amor, e não nos condenar e nem nos proibir. Que a gente possa, de coração sincero, deixar a voz de Deus ecoar no nosso coração, porque a gente sabe que quando Ele chama, só pode vir coisa boa, né? A gente sabe disso. A gente quer agradecer a sua companhia nesse episódio e te convidar para o episódio da próxima semana de Seed by Seed, porque tem mais uma sementinha para plantar no seu coração da Teologia do Corpo de São João Paulo II. Continua ligadinho aqui no canal da Web TV das Sementes do Verbo. Um beijão e até a próxima!